Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Bem-vindos a mais esta reflexão. Nós temos exemplos nas Escrituras Sagradas do que devemos fazer e do que não devemos fazer, a motivação pela qual devemos fazer as coisas e pelas quais também não devemos fazer. Quando pensamos acerca do reino de Deus, nós muitas vezes acabamos sendo muito religiosos. E isso não está no plano de Deus, nem no seu querer para as nossas vidas. Temos o exemplo da nação de Israel durante todo o seu processo de saída do Egito até a chegada à nação de Israel onde ocuparam. Temos exemplos outros nas Escrituras da maneira como devemos viver e como não devemos viver. O que a gente precisa é observar esses exemplos do que não fazer e procurarmos crescer no nosso entendimento acerca da vontade de nosso Deus e não fazermos aquilo que é contrário à natureza de Deus. É tudo uma questão de entendermos a natureza que nós temos. Paulo, quando escreve na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 10, versículos 6 até o versículo 11, diz assim: Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como eles foram. Conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. E não pratiquemos imoralidade, como algum deles fizeram e caíram mortos num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pela serpente. Como alguns deles fizeram e foram mortos pela serpente. Não fiquem murmurando, ou seja, reclamando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertências a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Nós temos que entender que tudo o que nós fazemos deve ser e precisa ser fundamentado na compreensão de quem somos e da natureza que temos. Quando nós nascemos de novo, quando nós nos submetemos a Cristo como Senhor e Salvador, quando reconhecemos que é por meio dele que alcançamos a vida eterna, ou seja, não depende de nós, é obra de Deus em nosso favor e que ele morreu para o nosso perdão, o perdão dos nossos pecados, e ressuscitou para que vivamos em novidade de vida, justificados. Não é obra nossa. Esse entendimento é importante. Quando nós nascemos de novo em Cristo, nós somos feito um novo ser, uma nova criatura. Nós somos feitos à imagem de Cristo, recebemos da sua mente. Somos coparticipantes da natureza divina. Por isso, é uma questão de natureza. Nascemos de novo, fomos feitos à imagem de Deus, conforme a sua semelhança, para que a gente viva neste mundo como seus filhos, para que nós revelemos a sua glória, para que nós andemos neste mundo praticando obras que revelam as virtudes de Deus. Entendermos isso é que irá fazer a diferença no que nós fazemos. Por que não podemos murmurar? Por que não podemos viver segundo a forma de pensar do mundo? Por que não podemos ser idólatras, buscar e botar a nossa confiança naquelas coisas do mundo? Quando nós pensamos que nós podemos agir da mesma maneira do mundo, ou seja, buscando os nossos interesses, correndo atrás dos nossos sonhos e não vivendo segundo o reino de Deus, nós estamos, na realidade, andando como qualquer pessoa do mundo. Somos chamados para vivermos o reino de Deus. Trabalharmos, sim, com muito empenho, com zelo, não para alcançar os nossos interesses, mas para revelarmos o nosso Deus e o compromisso que temos com Ele. Não corremos atrás
dos nossos sonhos, mas aproveitamos a oportunidade quando Deus nos concede. A gente precisa ter este entendimento, a compreensão destas coisas, para que a gente viva o reino de Deus e a vontade de Deus neste mundo, sendo exemplo para as pessoas. Pois nós já temos exemplos do que não fazer e do que não podemos fazer. Não porque é proibido, mas porque não faz parte da natureza que nós temos de nosso Deus e que recebemos dele. Por isso nós santificamos, para nos despirmos do velho homem, despirmos da natureza humana e nos revestirmos de Cristo e expressarmos Cristo nas nossas relações. A gente precisa amadurecer, precisamos crescer e compreender a vontade de Deus para vivermos na plena vontade dele, revelando o seu reino e enchendo a terra com conhecimento da sua glória. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender estas coisas e sermos testemunhas fiéis que honram e que glorificam o Pai neste mundo, revelando a sua glória, manifestando o seu amor, andando como Cristo nosso Senhor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.